Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Glória a Deus, estamos numa série de mensagens chamada... Tá tranquilo hoje, Henrique? Nós estamos numa série de mensagens chamada Faça a Diferença. Nós estamos falando sobre o livro de Daniel, e dentro do livro de Daniel nós estamos tirando, alguns tópicos para falar sobre a nossa vida. Aqui o intuito do livro de Daniel, na nossa série, não é sobre escatologia, mas são princípios bíblicos que nós precisamos entender da vida e da história de Daniel, que serão aplicados na nossa vida. E o tema da mensagem dessa noite é uma vida que testemunha. Uma vida que dá o testemunho da glória, do favor e do poder de Deus. Então é muito importante, irmãos, nós estarmos cientes daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Amém? Quantos querem ter uma vida que testemunha? O que é isso, pastor? O que é testemunhar a glória de Deus? O que é testemunhar o que Deus tem para fazer? Irmãos, Deus quer te usar para a glória dele, amém? Qual é o fim do homem? O fim do homem é glorificar a Deus em tudo que você faz. O fim do homem é ser feliz em Deus e que sua vida glorifique a Deus. Tem uma música que diz assim, que minha alma cante a ti. Quantos lembram dessa música? Eu não vou cantar porque essa mulher canta muito, então se eu levar aqui o que minha alma canta a ti, nós podemos, todo mundo pode ir embora e vai ficar meio chato. Então, que nossa alma, que nossa vida, que nossa história cante ao Senhor, glorifique a Deus em todos os seus atos. Abra comigo aí sua Bíblia no livro de Daniel. Capítulo de número 5. Deixa aberto aí. Nós entendemos que os nossos dias não são diferentes dos dias de Daniel. Nós entendemos que a corrupção, que todos os problemas que Daniel passou, nós também passamos aqui, O mundo é uma sociedade corrompida, o ego demais elevado, Nós estamos em uma sociedade que a maioria das pessoas que professam uma fé em Deus não é uma fé verdadeira, é uma fé mais ou menos, aonde a fé verdadeira ela é perseguida pelos políticos, a fé verdadeira ela é perseguida pela comunidade, pela sociedade. Um país que se declara ter Deus como o seu país, como o seu Deus, como o Deus daquela nação, é um país perseguido. Nós estamos vendo hoje Israel, o que Israel está passando, como Israel está vivendo, Eminência de uma terceira guerra a qualquer momento. Estamos caminhando para isso. Isso é o mundo que nós estamos vivendo. Não é diferente do mundo que Daniel viveu. Mas nós somos chamados como igreja a ser luz para o mundo, amém? Sal da terra e luz para o mundo. Como igreja nós somos chamados a sermos diferentes, a sermos o povo que vai viver com integridade, vai viver uma vida inegociável. Nós não vamos cultuar os deuses dessa terra, nós vamos cultivar uma vida de oração, uma vida que testemunha o poder, a glória e o amor de Deus. É isso que Deus nos chamou para ser, e é isso que nós vamos estudar hoje, no livro de Daniel. Capítulo de número 5, vai aí falar sobre o banquete de Belsazar. Entre o capítulo 4 e 5, Nabucodonosor morre, entra um novo reinado. Esse reinado de Belsazar, a história diz que esse cara era neto de Nabucodonosor. Olha só para você ver quanto tempo passa. Esse rapaz que assume esse reinado é neto de Nabucodonosor e ele promove um banquete.
porém um banquete profano. Aqueles utensílios que Nabucodonosor tirou, né, quando o povo de Israel foi para o exílio, ele levou os utensílios do templo e o rei Balsazar, sabendo disso, ele usa para um banquete. E nele usar esses utensílios sagrados do templo, ele tem uma visão, né, na hora desse banquete que, imagina, você vê uma mão escrevendo algo na parede, tipo mão da família Adas, a mãozinha. Ela arruma uma caneta e começa a escrever lá, mas não era a mão da família Adas, era a mão de Deus, onde estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esse líder, esse rei, ele fica desorientado com isso, né? E aí começa, né? Depois de vocês terem essa introdução do momento que nós estamos, nós vamos começar a falar de alguns pontos dentro do capítulo de número 5. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: integridade é manter-se fiel a Deus, mesmo em um ambiente corrompido. Nós precisamos ser íntegros na presença de Deus. Nós precisamos estar diante da glória de Deus, vivendo dia a dia. Meus irmãos, quantos anos vocês acham que passaram aqui? Qual era a idade de Daniel quando acontece isso? Chuta, pode chutar o número aí. 50, chutou bem, Paulinho. Mas errou. Mas chutou bem. Quanto mais? É mais um pouquinho. 65. Quem falou aqui? Quem falou, irmão? Eu ouvi uma voz aqui. Foi. Vamos lá. 120, foi muito. Aí passou demais. Mas Daniel aqui, irmãos, já estava com 80 anos de idade. Olha só que interessante. Então o livro de Daniel não é só para falar que os jovens devem ser fiéis a Deus, mas que os homens mais maduros e as mulheres mais maduras também devem ser fiéis a Deus. Aqui, né, acontece a integridade, acontece que eles conseguem entender a integridade de Daniel. A primeira visão de Nabucodonosor, ele acontece mais ou menos com Daniel entre 20 e 21 anos. Daniel está ali junto com Nabucodonosor e a história vai acontecendo e acontece aquilo tudo que a gente já viu, ao ponto... Por favor, abra a porta para mim, está chegando gente. Ao ponto... Ô, irmãos, já vai abrir a porta. Explica que é por causa do vento. Nabucodonosor aqui, né, Daniel segue a sua vida com Nabucodonosor, uma vida íntegra, uma vida que sem corromper, com uma reputação segundo a vontade de Deus. Daniel, ele vive numa sociedade pagã, servindo a Deus. Dos 21 anos, até os 80 anos, servindo a Deus. Que diante dos meios dos sábios, as pessoas ali, ninguém conseguiu discernir isso. Engraçado que o que Daniel ensina para nós é que nós não devemos negociar os nossos valores para ser aceito. Daniel serviu com Nabucodonosor, Daniel andou com Nabucodonosor e ele não se corrompeu durante toda a sua história, durante toda a sua vida. Irmão, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde nós estivermos, nós não devemos nos corromper, nós não devemos achar que o caminho mais fácil é o caminho do mundo, é andar igual ao mundo, não. Daniel ficou fiel. Mateus capítulo 5, versículo 16, diz como nós devemos nos portar. E a palavra de Deus vai dizer em Mateus: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Diante da sua vida, diante da sua história, se porte com fidelidade ao Senhor. Não importa o tempo, irmãos. Sabe, quantos querem servir pouco a Deus? É só pedir para Deus te matar antes. Quem quer morrer com 30 anos? Ah, Deus, é tão difícil servir a Deus, é tão difícil honrar a Deus. Não, pede para morrer, irmão. E quando você está em Deus? Porque se você quer viver muito, você vai ter que viver igual Daniel, 60 anos servindo a Deus. 60 anos brilhando a luz de Deus que habita em você. 60 anos sendo íntegro. Sabe, o que nós precisamos entender é que um caráter fiel a Deus é melhor do que qualquer posição de destaque.
Daniel estava lá com Nabucodonosor, estava vivendo, mas ele se manteve fiel. Não é a posição de destaque que vale a pena. É um caráter, é uma firmeza em Deus. Não é a busca pela fama que vale a pena, não é a busca por status, mas o que vale a pena na vida de um homem e de uma mulher é a fidelidade a Deus. O que Daniel ensina para nós, se nós queremos viver muito tempo, a fidelidade a Deus é o que move, é o que muda a nossa história. Daniel não dependia da influência social. Daniel não dependia de seguidores. Daniel não fazia propaganda no Facebook da época. Daniel, ele queria servir a Deus. Daniel, ele queria ser fiel a Deus. Constância diante de Deus. Sabe, irmãos, o que nós precisamos é servir com humildade. Porque quando nós somos humildes perante o Senhor, Ele nos exaltará. É o livro de Tiago que diz isso para nós. Quando nós somos humildes, você não precisa mostrar para ninguém quem você é. Imagina Daniel com 20 anos de idade, 21, 22. Imagina Daniel jovem, sendo considerado o homem mais sábio da terra. Ele poderia ou não poderia achar que ele era o cara? Que ele chegou na posição, mas não. Ele se manteve íntegro e fiel a Deus. O que nós entendemos no capítulo de número 5, depois eu quero que você leia na sua casa, 5, 6, 7, 8, vai até terminar o livro. O que nós entendemos no capítulo de número 5 é que a integridade nos prepara para os momentos decisivos de amanhã. A integridade nos prepara para os momentos decisivos de amanhã. Daniel não se tornou fiel de repente. Daniel não se tornou fiel do dia para a noite. Ele vinha cultivando uma integridade diária com Deus. Ele via dia a dia testemunhando aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Sabe, quando a crise chegou, mais uma vez, Daniel estava preparado. Quando a crise chegou mais uma vez, Daniel estava pronto para enfrentar os desafios, para receber de Deus as revelações. As pequenas decisões, irmãos, que nós tomamos hoje, as pequenas decisões de mudança, de ser fiel a Deus, de honrar a Deus. Irmãos, quantos aqui gostariam, eu estava preparando essa mensagem pensando, quantos aqui gostariam de pagar 50 mil de imposto por mês? Levanta a mão assim. Quem gostaria de pagar 50 mil de imposto por mês? É uma delícia pagar 50 mil de imposto por mês. Mas sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? Nós não queremos pagar 100. Porque 100 reais de imposto é a pizza do meu final de semana. Vocês estão entendendo? Deus, eu vou sonegar imposto porque 100 reais é muito para mim hoje. De fato, irmão, 100 reais para quem ganha aí, para quem ganha 2 mil, 3 mil reais, é muito dinheiro. Mas aí você pensa hoje na pizza, na conta de água, de luz. Mas quando você vai pagar 50 mil por mês, você pensa, eu estou dando um carro zero para o Estado. Não chega nada para nós. Não estou recebendo educação, não estou recebendo saúde, não estou recebendo nada. Começa a ser fiel no 100. Começa a agir com integridade nas pequenas coisas, que você vai entender aonde Deus pode te levar. O que eles fazem com dinheiro, o que o Estado faz com dinheiro, não é problema nosso, é responsabilidade do Estado. Eu estava pensando nisso e pensando assim, como a gente perde a oportunidade de romper as barreiras. É nos mínimos detalhes da nossa integridade, da nossa vida, que Deus vai abrindo portas, que Deus vai derramando bênçãos sem medidas. E eu sei, irmão, que não é fácil. Eu sei que é difícil, que é complicado a gente manter fiel.
Eu tenho certeza que se um dia você precisasse pagar 50 mil, se hoje você ganhasse um dinheiro, vendesse um negócio, tivesse que pagar 50 mil de imposto, você fala assim, é um carro, não é nem carro popular, né? Porque o carro popular hoje já está 80 mil para sair de fábrica, né? 70, 80 mil para sair de fábrica, um carro básico. Mas você fala assim, é um carro, não vou pagar. Não estou falando você, né? Vamos para nós. É difícil, mas porque a gente não consegue ser fiel ao Senhor, ser fiel às leis no pouco. Lucas capítulo 16, versículo 10 diz, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Deus julga as nações com justiça. O capítulo de número 5 de Daniel, nós vemos essa clareza de como Deus faz conforme as nações. Porque Belsazar, ele não foi surpreendido por uma crise política. Belsazar, ele não foi surpreendido por uma guerra. Belsazar foi surpreendido pela mão de Deus. É muito claro que a gente precisa entender que a justiça de Deus ela não se baseia em aparência de popularidade, mas na nossa santidade. A justiça de Deus não se baseia em quem que é a pessoa. Ah, é o Lula. Ah, é o Bolsonaro. Ah, é o Trump, querido. Ah, é o, como é que chama? Benjamin Netanyahu. Não, irmãos, não é popularidade que Deus está olhando sobre a nossa santidade, Ele pesa os corações, examina as motivações, Ele julga com retidão. Deus, Ele olha com clareza sobre nós, sabe? Belsazar, assim como na nossa geração, como a nossa geração foi avaliada, está sendo avaliado, não pelos padrões do mundo. Nós vivemos hoje um tempo, irmãos, onde o certo é errado. Nós vivemos em um mundo hoje e esse errado é celebrado. Esse errado é aplaudido. O antissemitismo declarado. E ninguém fala nada, ninguém faz nada. A escravidão ainda existe ainda, irmãos. Está tudo normal. Nós precisamos entender que o certo é certo, o errado é errado. Amém, irmãos? A justiça de Deus virá. Sabe? Deus está escrevendo nas paredes da história. Você pode ter certeza disso. Ele não ignora a injustiça, Ele não ignora o orgulho, Ele não ignora a idolatria. Deus está escrevendo ainda. Deus deixou a sua palavra, Deus deixou o evangelho, Deus deixou a sua verdade para nós. Está escrito para nós, está claro para nós o que é de Deus, o que não é. Salmo, capítulo 11, versículo 7 diz, porque o Senhor é justo, ama a justiça e os retos verão a sua face. Isso é quem é Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai escapar da mão de Deus. Ninguém vai escapar daquilo que Deus está fazendo na terra, da sua justiça. A pergunta que fica para nós é, estamos preparados para estar diante do tribunal de Deus? Nós estamos preparados para estar diante do tribunal de Deus, diante daquilo que Deus vai trazer sobre nós? Sabe? Outro ponto que nós entendemos desse capítulo é que um testemunho fiel consegue denunciar o pecado com coragem. Quando Daniel foi chamado para interpretar a escrita na parede, ele não aproveitou a oportunidade para conquistar o favor do rei. Porque Daniel já estava afastado da presença do rei. Tanto é que alguém lembrou, falou assim, olha, tem um homem que há muitos anos atrás interpretou o sonho do seu bisavô, quem sabe ele consegue, do seu avô, quem sabe ele consegue interpretar isso aí. Daniel não usou esse momento para ser bajulado. Daniel não buscou agradar a Deus, mas permaneceu como boca de Deus diante do trono de um rei ímpio. Daniel, ele não precisou mentir,
Daniel, ele não precisou chegar julgando na cara de Beltesazar. Daniel é um homem muito sábio, irmãos. Nós precisamos aprender com isso. Aqui, ó. Olha só que interessante. No versículo de número 18, Daniel conta a história do seu avô para ele. Capítulo 5, versículo 18, Daniel começa a dizer, você lembra de Nabucodonosor? Como ele viveu? O que ele fez? Quando ele se achou melhor do que Deus? Deus o fez andar como animais durante 7 anos. Daniel chega com graça. Daniel chega contando a história. E fala assim, olha, sabe o que foi o problema de você? É que você foi pesado. Você passou na balança de Deus e foste encontrado em falta. Irmão, a verdade é um ato de amor e não um ato de arrogância. Porque quando nós vamos para o outro lado, o lado da santidade, o lado da perfeição, a tendência nossa é nos tornarmos legalistas. Eu sou bom. Eu agora tenho um São Flávio aqui na igreja. Eu sou bom, eis que eu te digo. O legalismo não é um caminho correto que nós devemos andar quando estamos praticando e buscando a santidade. Mas o amor é o maior ato, a verdade, o amor é a maior forma e o melhor ato de se dizer uma verdade a alguém. Daniel não quis brigar. Olha que hora maravilhosa, pegou as coisas de Deus. Imagina, irmãos, esses irmãos que chutam, esses irmãos não, né? Esses ímpios que chutam a Bíblia, coloca fogo na cruz. Imagina se nós tivéssemos uma oportunidade de trazer uma mensagem de Deus para eles. Como faríamos? Será que traríamos uma verdade com amor ou brigaríamos? Nós não podemos preferir o silêncio em vez da verdade de Deus. Daniel poderia ficar em silêncio, mas Daniel trouxe a verdade de Deus, trouxe com coragem, com ousadia, com compaixão, falou assim, olha, o que Daniel disse para aquele jovem rei, acabou para você, meu filho. Você tem noção de ser pesado por Deus e ser achado em falta? Daniel sabia, com certeza sabia que aquele homem, o juízo dele estava perto. Sabe, a igreja precisa de profetas fiéis e não bajuladores. A igreja precisa de irmãos fiéis e não bajuladores. Sabe, quantos gostariam de ser confrontados aqui, se necessário fosse, com amor? O amor salva, irmão, o amor cura, o amor liberta. Pede a Deus, né? Se necessário for, Deus usa alguém para falar comigo. Mas não deixa eu ser pesado e ser achado em falta. Que nós possamos não ser homens que tentem agradar os outros. Engraçado que Daniel não expõe em público. Daniel chama um homem num canto, numa conversa particular e fala, olha, pesados foste. E foi achado em falta. Um segredo aqui para nós nunca devemos corrigir ninguém em público, amém? Elogio se faz em público. Correção se faz no particular. Marido, não corrige a sua esposa em público. Esposa, não corrige o seu marido em público. Pais, não corrige seus filhos em público. Fala assim, na hora que chegar em casa, nós conversa. Meu filho, vai sair daqui tremendo, daqui, de qualquer lugar que você estiver, tremendo igual vara verde. Porque que chegar em casa vai ter correção. Nós devemos ter coragem para denunciar o pecado. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz claramente, acaso procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Se agradasse ainda aos homens, não seríamos servos de Deus. Tentar agradar homem não nos faz servos de Deus.
E é isso que nós aprendemos no capítulo de número 5 de Daniel. O capítulo número 5 de Daniel, ele traz para nós uma vida íntegra, uma vida que testemunha a glória de Deus, sendo fiel a Deus e a sua palavra. Talvez hoje você está distante da onde você queria estar, mas continue fiel, porque no dia certo Deus vai te colocar no lugar para te usar. Pode ser quem for, irmão. Pode ser quem for. Pode ser um ímpio, pode ser o irmão da igreja, pode ser o seu patrão. Se te pedir conselho, não trema não. Fala o que Deus mandou falar. Com amor, com graça. É igual quando a mulher fala para você assim, eu te avisei. É a pior coisa que um homem deve escutar na vida. É a mulher falando para você assim, eu te avisei. Eu te avisei. Você tem que falar assim, você vai chegar com muita graça. Foi o que o Daniel fez para Belsazar. Você viu o que seu avô fez. Você viu como seu avô viveu. Você teve testemunho. Eu te avisei, né? Tipo assim, já foi falado. Amém, irmãos? Que nós teremos ousadias para ser homens e mulheres de Deus aonde a gente estiver. Trabalho, escola, amor, para falar a verdade. Capítulo número 6. Eu bebi água ou trouxe só meio copo mesmo? Não lembro. Acho que eu bebi já, né? Eu nem lembrei que eu bebi água. Ó, pra você ver, irmãos. Capítulo de número 6, eu quero falar sobre o testemunho de uma vida de oração. Uma vida de oração faz muita diferença. Daniel, ele volta, né, para próximo do rei, e naquela mesma noite, Belsazar morre e entra um novo rei, o rei Dário. Olha só como que as coisas vão acontecendo muito rápido, né? Então, Belsazar foi morto no versículo de número 30 e Dário assume. Quando Dário assume, Daniel encontra o mesmo problema que ele encontrou lá atrás, nos capítulos anteriores, na época de Nabucodonosor. Opositores, invejosos, porque Daniel chegou, né, naquela mesma posição que ele estava antes, estava afastado. Ninguém gosta de ficar muito perto de gente que quer ser correto. Então Daniel é afastado, agora Daniel volta e levantou alguns opositores, né, para tentar tirar esse poder que Daniel tinha. Porque a sua conduta permaneceu irrepreensível. Daniel era fiel a Deus, orava 3 vezes ao dia, abria sua janela e orava, e os seus concorrentes, os seus opositores, falaram assim, olha rei, vamos criar uma lei que as pessoas têm que orar ao Senhor, a você, tem que orar e olhar para você e tal. Eles falaram assim, olha, o rei aprova. Vamos fazer. Aí o que eles fazem? Descobre que Daniel não está fazendo isso. E o decreto do rei para isso era o quê? Jogar todo homem que não cumprisse a sua ordem na cova dos leões. Eita glória! Sabe, o que nós precisamos aprender aqui, que uma vida de oração com Deus, ele forja o nosso testemunho no secreto. Quanto mais nós oramos o secreto, quanto mais nós oramos na presença de Deus, quietinho, sem ninguém ver, no dia do público, Deus vai nos honrar. As nossas orações, a nossa vida com Deus não é forjada no público, mas no quarto de oração. Jesus disse isso, quando você quiser falar com Deus, entra no seu quarto, fecha a porta, vai ali, que Deus em secreto vai te responder. Uma vida pública de firmeza e coragem só é possível para quem tem firmeza e coragem, intimidade com Deus no quarto, na presença. Irmãos, quem não tem intimidade com Deus, e isso é o que o capítulo 6 de Daniel está querendo explicar para nós, quem não tem intimidade com Deus no quarto, não conseguirá aguentar as pressões em público. Sabe o que nós precisamos, o que você precisa para aguentar a pressão lá no seu trabalho, diante das dificuldades da vida? Intimidade com Deus. Saber qual Deus você serve. Saber qual Deus você adora. Ter experiências sobrenaturais com Deus dentro do seu quarto. Qual foi a última experiência que você lembra com Deus no seu quarto?
Ou na sua casa, sozinho, quando todo mundo sai, você vai lá, coloca um louvor. Qual foi o último dia que você orou a Deus sozinho? Ou nós oramos a Deus somente quando estamos em público? Que tipo de relacionamento nós temos com Deus quando ninguém está olhando? Deus está dentro de nós através do seu Espírito. Deus pode falar conosco a qualquer momento, qualquer hora, qualquer dia. Precisamos estar ligados a Deus todos os dias. Aqui nós entendemos no capítulo número 6 que a fidelidade a Deus pode custar caro, mas vale a pena. Ser fiel a Deus vai nos custar caro, irmão. Vamos perder amigos, perder família, vamos perder talvez emprego, mas vai valer a pena. Daniel preferiu estar com leões do que desobedecer a Deus. Daniel sabia do decreto. Daniel sabia o que iria acontecer com ele. Sabe? Talvez você vai ser rejeitado, desonrado, caluniado, mas na hora certa Deus vai te honrar. Sabe o que eu acho mais interessante? Que o rei Dário já era um rei que gostava do Daniel. Era um rei que tinha ali, tentou convencer ele: Daniel, eu assinei o decreto, mas aqui, tenta aí, faça alguma coisinha para você não ir. Daniel falou assim: não, rei, eu vou. Oração de Daniel, oração de gratidão. Sabe, e o mais interessante que nós aprendemos isso, é que nós precisamos entender em quais áreas nós temos negociado a nossa fé. Dário tentou negociar com Daniel a sua morte. Dário tentou dizer para ele: não vá, Daniel. Daniel falou assim: não, eu vou, porque Deus é comigo. Qual áreas nós temos que determinar na nossa vida hoje, dizer: Senhor, eu não vou negociar nunca mais essa área. Eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou viver para te adorar. Sabe por quê, irmãos? O mundo observa como nós estamos vivendo. O mundo observa como nós estamos andando. O versículo de número 16, olha aí, ó. Diz assim: então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. O mundo sabia que Deus servia a Daniel, que Daniel servia a Deus. O mundo sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia. O mundo sabia o Deus que Daniel confessava. Uma pergunta que eu quero fazer para os irmãos: as pessoas sabem que você é crente? As pessoas sabem, a sua família sabe que você confessa a Deus? Já viu aquela frase assim: ó, eu não faço isso porque eu sou crente? E eles riem da gente, falam assim: ó, isso aí não faz isso. Não, ele é crente, viu? A sua família sabe disso? Seus amigos sabem disso? Sabe, irmãos, o mais engraçado é que no versículo de número 26, diz assim: que o Deus de Daniel é o Deus vivo que permanece para sempre. O rei adora o Deus de Daniel, porque viu que o Deus de Daniel o livrou da cova dos leões. Aquelas pessoas que riem de você, aquelas pessoas que zombam do seu Deus, vão glorificar a Deus quando verem a sua vitória. Vão dizer que o seu Deus é o Deus verdadeiro. Porque o mundo, irmão, não entende a nossa fé. Quem não conhece a Deus não vai entender a nossa fé. Quem não sabe o que Cristo fez por ele vai zombar da gente.
vai dizer que nós somos loucos, fanáticos. Mas o seu testemunho vai ser um instrumento para a conversão de todos aqueles que estão ao seu redor, para alcançar corações. Irmão, isso aqui aconteceu. Imagina se fosse você, numa cova cheia de leões famintos. Como você agiria hoje? Lendo a história de Daniel é uma delícia, né? Lendo a história de Daniel, a gente viu que Deus livrou. Mas talvez a cova de leões nosso é as continhas que chega para pagar todo mês. É um carro que estraga. É um problema de enfermidade. É os desafios da vida. É aquela prova difícil. Todos nós enfrentamos leões. Tanto é que as pessoas que armaram para Daniel foram julgadas na cova. E assim que caíram lá, eles, esposa e filhos, todos morreram no mesmo momento. Os leões estavam famintos, irmãos. Isso foi livramento de Deus, sabe? E que nós precisamos entender que Deus é fiel para aqueles que guardam os seus mandamentos. Deus é fiel para aqueles que testemunham da glória de Deus, da presença de Deus. Deus está vivo. A palavra de Deus diz que Deus enviou os anjos para fechar as bocas dos leões. Imagina que o monte de leão fechou a boca só, não travou os pés, não. Andando para lá e para cá, talvez cheirava Daniel. Chegava perto de Daniel, mas não conseguia abrir a boca. Talvez é assim nossa vida, irmão. Os leões estão rodando, os leões estão chegando perto da gente. Eu vou ser devorado, mas você vai ver que Deus está te guardando, que Deus está te livrando do mal, que Deus está trazendo bênção sobre a sua vida. Tem livramentos que talvez a gente nem vê, tem livramentos que talvez a gente nem entende. É o que nós vimos semana passada. Daniel vai para o fogo, e no fogo a palavra de Deus diz que nem cheirando fumaça ele sai do local. A gente passa aqui de moto, um pedacinho de fumaça branca, a gente já fica com cheiro de folha queimada, de mato. Deus está guardando o seu povo, porque Deus sabia que quando ele passasse por essa prova, o mundo ia dar glória a Deus. Essa prova que você está passando, meu irmão, minha irmã, o mundo vai dar glória a Deus. A sua vida está testemunhando Deus. O trabalho que você entrega, a sua história está testemunhando a Deus. Subir aqui, irmão. Sabe o que nós precisamos entender? Deus está no controle de tudo. Jeremias 33:3. Esse é o Wi-Fi do céu, mais conhecido como uma ligação direta para Deus. Quer falar com Deus? Jeremias 33:3. Clama a mim e te responder-te-ei e anunciarei grandes coisas que vocês ainda não sabem. Clama a mim. Todas as vezes que nós clamarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, Deus fará grandes coisas em nossa vida. Irmãos, e o capítulo 7, que eu quero trazer para nós aqui nessa noite, é o entendimento de que Deus governa sobre tudo. Nós precisamos entender e testemunhar isso. Deus está sobre todos os governos. O capítulo de número 7, ele vai trazer as visões dos animais, ele vai trazer a visão do Filho do Homem. Daniel tem essa visão, irmão, é assustadora, que representa os reinos poderosos, violentos, estáveis. Mas no fim surge um novo reino, o reino do Filho do Homem, vindo nas nuvens. E esse reino tem domínio eterno, é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel teve uma visão das coisas que iria acontecer. O nosso Senhor Jesus Cristo reina para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo está no governo de todas as coisas. O que Daniel está querendo trazer no capítulo 7, depois você lê, que tudo é passageiro. As guerras passam.
Os problemas passam, mas o reino eterno do nosso Senhor jamais passarão. Aí eu lembro daquela musiquinha: céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus, o reino de Deus não passará nunca na história. Nós, como homens de Deus, como servos do Senhor, temos que ter essa mentalidade e não sofrer por causa das circunstâncias, por causa dos momentos, e mais, não podemos depositar esperança em governo nenhum. Daniel viu Nabucodonosor, Daniel viu Belsazar, Daniel viu Dário, até esse momento, e o que Deus ministra para ele é: esses reinos são corruptos, esses reinos não prestam, porque são reinos de homens. Os reinos humanos não prestam, por melhorzinho que seja, são reinos humanos. Os reinos políticos não prestam, por melhorzinho que seja, num país, num outro lugar, são homens corruptos que passam. Nós devemos testemunhar, uma vida que testemunha é testemunhar que esse reino é eterno, que esse reino dura para sempre, que esse reino não passará. Daniel aqui, ele mostra o caos de todos os reinos, mas ele vê a soberania de Deus, ele vê que Deus governa sobre todas as coisas. Meu irmão, onde está a sua confiança? Sabe por que Daniel foi fiel aos reis, a Deus perante esses reis terrenos? Porque ele sabia plenamente que o governo está na mão de Deus. Enquanto nós não tivermos clareza disso, de que não é o Lula que vai melhorar nossa vida, de que não é o Bolsonaro, que não é o, como é que chama lá o outro lá? Nicolas, Kim Kataguiri, talvez vocês nem conhecem Kim Kataguiri, né? O outro lá que é o mini Lula lá, o arrombador de casa lá, o Boulos. Não são eles, irmãos, porque são corruptos, porque são homens. A nossa esperança está no nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança está no Deus que criou todas as coisas. A nossa esperança está no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, mas e se vier uma terceira guerra? Glória a Deus. Glória a Deus. E se eu tiver que ir? Glória a Deus. Deus vai nos guardar, Deus vai nos sustentar. E outra, nós devemos ter o mesmo pensamento que Paulo. Morrer é lucro e viver é Cristo. Irmãos, o capítulo de número 7 mostra com clareza para nós aonde está a nossa dependência. Ah, ganhar em dólar é melhor. Vai lá. Vai lá. Ah, ganhar ir para a Europa é melhor. Vai lá que você vai dar de frente. Pergunta o Carmelo se você quer voltar para a Itália. Dá lá. Carmelo estava lá, Deus chamou ele para cá e pergunta se quer voltar. Não volta para a Itália. As realidades são a mesma, porque são reinos corruptos. Os grandes só estão pensando neles e nós pensamos em Deus. É Deus que põe pão na sua mesa, é Deus que põe sustento na sua casa, é Deus que vigia a sua casa, porque se Deus não vigiar, em vão vigia o sentinela. É Deus que sustenta a sua vida. É Deus que sustenta a sua história, meu irmão, minha irmã. O que eu quero trazer para nós essa noite, o que eu quero ministrar ao nosso coração é que precisamos de fato, assim como diz o capítulo 5, permanecer puros, mesmo em ambiente corrupto. Permanecer puros, não importa o tempo que passar. É o que eu disse no começo aqui.
Se você quer viver muito tempo, prepare-se para viver uma vida de santidade por muito tempo. Se você não quer viver por muito tempo de santidade, já fala logo com Deus e já resolve esse problema na sua vida. Aí pede a Deus para te levar, que melhor está com Deus mesmo. Irmão, agora você quer viver santidade, não tem como. Que foi o que Daniel viveu, 60 anos de santidade desde a primeira vez que foi chamado para poder transmitir um sonho. Capítulo número 6 ensina que precisamos aprender a respeito da oração fiel. A oração fiel é uma arma poderosa nas mãos de Deus. A oração fiel é uma arma que move tudo na sua vida. Irmãos, quantos aqui sabem que se a gente orasse 1 hora por dia, nossa vida seria melhor? Quantos aqui sabem? Olha, se a gente orar 1 hora por dia, a nossa vida seria melhor. Então por que nós não oramos? Por que nós não oramos? Eu tenho certeza que eu passo 1 hora no celular tranquilamente por dia. Tranquilamente. Tranquilamente. E o que eu menos faço é o WhatsApp. Os irmãos sabem, né? O que eu menos respondo é o WhatsApp. Mateus mandou uma mensagem ontem lá, fui ver hoje cedo, irmão, da EBD. O que menos vejo é o WhatsApp. Vamos orar, irmão. 3 vezes ao dia. Faz igual Daniel, abre a janela do seu quarto, deixa o sol bater ali e ora ao Senhor. 3 vezes ao dia, quando acorda, na hora do almoço e na hora de dormir. Oração de graças. Graças a Deus, porque Deus tem sustentado. No capítulo de número 7, nós aprendemos que Deus é soberano e governa sobre tudo. Deus está governando sobre essa guerra que está lá no Oriente Médio. Tem vários rumores de guerra aí no mundo. Vocês já perceberam que não é só lá? Tem várias fronteirinhas aí, né? Ucrânia, Rússia, tem várias fronteirinhas aí brigando. Deus está no controle de todas essas coisas. Deus tem os seus propósitos. Não vamos se preocupar por isso, porque Deus vai dar saída e livramento. Aplicando isso aqui hoje para nós, como nós temos mantido a nossa vida de integridade no mundo que estamos vivendo, quando ninguém está vendo? Você tem sido íntegro quando ninguém está olhando para você? Quando é só você e Deus? É isso que Daniel está nos ensinando. Os homens viam, mas Daniel... A outra pergunta que fica para nós: a sua vida de oração é constante ou é apenas um momento de crise? Só quando as coisas estão ruins, eu vou orar. Estou sem dinheiro para comprar o gás. Ora, mulher. Vamos buscar a Deus. Não, estou com dinheiro para comer picanha. Vamos orar não. Tem picanha, está tudo bem. Oração não é momento de crise, irmão. Oração é vida com Deus. Oração não é só nos momentos ruins. Oração é todos os dias. Todos os dias. E a terceira pergunta: você vive como cidadão do reino eterno, confiando que Cristo reina? Você confia que Cristo reina sobre nós, sobre a tua igreja? Cristo reina sobre nós, sobre a tua igreja. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. A linha teológica que eu sigo é a linha que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo não reina no mundo ainda. A igreja não reina nesse mundo. Cristo reina na igreja. Porque se a igreja reinasse nesse mundo, o mundo seria outro. Nós conseguiríamos influenciar nas nações. Nós influenciamos para a salvação. Essa é a linha teológica que eu sigo. A igreja influencia para a mudança de caráter, para a salvação daqueles que Deus tem chamado. Cristo não reina no mundo hoje. Cristo reina na igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Tem alguns irmãos que pensam diferente, tudo bem. São linhas teológicas. Mas nós precisamos entender que Cristo reina e o poder dele é eterno. A Bíblia que nós seguimos não é um conto da carochinha, não é uma mentira falada por homens. Ela é vivida e comprovada em todas as coisas. Amém?
Vamos colocar de pé? Olha, acabei bem cedo hoje, hein? Vai dar tempo de vocês pegar o Palmeiras perdendo ainda. Tá quanto o Palmeiras tá perdendo, né? Já? Não, é tão bom, né? Cantar aqui a musiquinha, né? Desculpa. Desculpa os palmeirenses. Não é hora de falar disso não, né? Eu acabei com o culto. Os irmãos nem vêm no culto semana que vem. Desculpa, irmãos. Mas o importante é ser fiel ao Senhor. Desculpa, irmão. Vamos orar em nome de Jesus. Ai, Deus é bom, irmãos. Vamos ser fiel ao Senhor. Vamos agir com integridade. Vamos saber que Deus reina para sempre. Vamos saber que Deus é bom, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus é maravilhoso, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela palavra dessa noite. Obrigado porque o Senhor está cumprindo todo o seu propósito em nós, segundo a tua glória, graça, amor e favor. Nós te louvamos, nós bendizemos o seu nome, nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda a ter uma vida íntegra na tua presença, assim como Daniel viveu por muitos e muitos anos, com integridade ao Senhor, orando ao Senhor 3 vezes ao dia, estando em intimidade com o Senhor, sabendo que é o Senhor que é a força dele, que possamos viver essa intimidade com o Senhor, que possamos andar em conformidade com a tua palavra. Ah, Deus, nos sustenta em oração, nos sustenta com a tua presença, que quando entrarmos no quarto para poder orar, buscar a tua presença, quando entrarmos no secreto, ali aonde o Senhor está, Senhor, Deus, nós precisamos de ti, revela-nos a nós, que diante da cova dos leões, da fornalha de fogo, nós veremos os milagres do Senhor, nós veremos a glória do Senhor, a bondade do Senhor, a santidade do Senhor, nós veremos os livramentos do Senhor. Pai, se tem irmãos aqui nesse dia que precisam de livramento, nós clamamos junto com a igreja, livra os meus irmãos dos leões, livra os meus irmãos, Senhor Deus, da fornalha de fogo. Pai, em nome de Jesus, mostra para eles, para os seus inimigos, a tua glória, o teu chamado, o resplendor do Senhor sobre a história deles. Pai, o que eu te peço em nome de Jesus, ministra nosso coração, a nossa mente, Pai, aquilo que o Senhor falou com Daniel sobre o governo, sobre os 4 animais, sobre o Filho do Homem, esse reino eterno que tem poder e sabedoria, graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queremos reconhecer o Senhor, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vive eternamente. Aleluia! O nosso Deus é eterno e vive para sempre. Nós confiamos no Senhor. Nós lembraremos do Senhor. Todas as coisas foram feitas por ti. Todas as coisas foram feitas por meio de ti. O Senhor é santo, poderoso e maravilhoso. Queremos intimidade com o Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor derrame graça sobre a vida de vocês e que vocês sejam cheios do poder de Deus. Serão livres da cova dos leões, viverão um tempo de oração e terão o Senhor como esse reino eterno que não se abala e que permanece para sempre. Amém? Estenda suas mãos. Quero orar com você. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor, glória a Deus. Estamos encerrados e até domingo que vem para a glória do Senhor.